E se uma única palavra pudesse dobrar a estrutura secreta do seu corpo, obrigando cada célula a obedecer sem hesitar? Não uma palavra qualquer, mas um som primordial, escondido desde a aurora dos tempos, guardado nas páginas que jamais deveriam ser abertas. Todt Jehuti sabia que essa chave não era para todos, apenas para aqueles que ousassem atravessar o limite entre o visível e o indizível. Você já se perguntou se o que mantém sua vida como ela é justamente o que você nunca ousou pronunciar? Há um eco silencioso que atravessa séculos, cruzando desertos, templos e sonhos, até chegar ao seu ouvido agora. Ele carrega um chamado que não é dirigido à sua mente, mas ao núcleo invisível que pulsa em você. E esse chamado, se atendido, não poderá ser desfeito. Todt não falava em metáforas quando dizia que a carne se curva diante do verbo sagrado. Mas, e se pronunciar for o mesmo que nunca mais voltar? Imagine que cada batimento do seu coração é uma senha e cada respiração um contrato silencioso. Agora, imagine que existe um som capaz de reescrever esse contrato. Não é magia no sentido que lhe contaram. É algo mais cruel e mais belo. É a verdade nua, despida de ornamentos que não negocia com dúvidas. Mas para ouvi-la, é preciso aceitar que parte de você morrerá e que outra, até então desconhecida, despertará com fome insaciável. Talvez você pense que pode resistir, que é só mais uma história mística. Mas e se os símbolos e palavras que você vê aqui não forem apenas palavras, e sim fragmentos de um ritual que já começou no momento em que seus olhos cruzaram estas linhas? Todt ensinava que o verdadeiro poder não se encontra quando procuramos, mas quando somos encontrados. E se você está aqui, já foi escolhido. Agora você sente. Não é ansiedade, não é medo, é o sussurro de algo que reconhece o seu nome em um idioma que você não sabia falar. No final deste caminho existe a palavra, dita apenas uma vez, mas ecoando para sempre em cada célula, moldando o que você é e o que será. A pergunta é: você ousará ouvir até o fim, ou se contentará em continuar vivo sem jamais ter despertado? O silêncio que antecede a palavra sagrada não é vazio, é um campo denso, carregado, como se cada molécula ao seu redor esperasse a sua decisão. Todt Jehuti ensinava que não é o som em si que molda a matéria, mas a intenção oculta que o sustenta. E é aí que mora o perigo. A maioria pensa que controla o que pronuncia, quando na verdade é pronunciada pelo que carrega dentro. Há coisas que você disse sem perceber, juramentos que fez sem saber, e eles continuam vivos, costurando o que você chama de destino. Você já se perguntou quantos dos seus pensamentos realmente são seus? E quantos foram plantados em silêncio há anos por vozes que você não lembra de ter ouvido? O corpo guarda mais histórias do que a mente. Cada cicatriz, cada dor que volta sem motivo aparente é um fragmento de algo que nunca foi encerrado. É como se as células fossem arquivos vivos, cheios de pactos esquecidos. Todt dizia que ao se pronunciar a palavra, as células não apenas obedecem, elas recordam. E essa lembrança não é doce nem confortável. É como abrir uma porta que você jurou trancar para sempre e encontrar o que nunca quis encarar. Mas e se for justamente esse encontro que liberta? Há uma tensão invisível entre o que você é e o que você teme ser. Entre a vida que você exibe e a vida que corre secreta, nos subterrâneos da sua alma. Quando a palavra proibida se forma, não é apenas um som atravessando o ar, é um comando que reorganiza a geometria do seu ser. Ela invade o espaço onde os pensamentos não chegam, onde só existe instinto e verdade crua. Mas antes de atravessar esse limiar, há um instante em que tudo parece suspenso, como se o mundo estivesse à espera da sua decisão final. Você já sentiu essa pausa? Aquele segundo onde sabe que, se der o próximo passo, nada será igual. O medo, nesse ponto, não é seu inimigo. É o guardião do portão.
Ele testa se você está pronto ou apenas curioso, porque há um preço por atravessar. E não se paga com dinheiro, nem com sacrifícios materiais. Paga-se com a própria ilusão de quem você pensa que é. Todd nunca disse que seria fácil. Pelo contrário, deixou claro que essa travessia desfaz camadas inteiras de identidade até que reste apenas o que sempre foi real. E a maioria não suporta se ver assim, despida de máscaras. Você suportaria? Mas há também uma promessa, um alívio que não pode ser descrito para quem ainda não atravessou. É como se cada célula, obedecendo ao chamado, se reorganizasse em um coro silencioso, cantando uma canção que você reconhece sem nunca ter ouvido antes. Não há palavras suficientes para explicar essa sensação, e talvez seja justamente por isso que ela só possa ser vivida. Talvez seja por isso que a palavra só possa ser dita uma vez, porque depois dela, nada mais precisa ser dito. Há uma espécie de pulsação antiga no fundo de tudo, como se o próprio ar que você respira tivesse memória. Não é algo que se perceba nas horas corridas do dia, mas no instante em que o silêncio se instala, ela se revela. É nesse ponto que a palavra proibida de Todd Jehuti começa a sussurrar, não para os ouvidos, mas para as fibras mais íntimas do corpo. Você pode até achar que está apenas ouvindo, mas a verdade é que já começou a responder, ainda que não tenha pronunciado nada. O corpo sabe antes da mente, e esse saber é o que inicia a transformação, mesmo que você ainda resista. A resistência, aliás, é o primeiro sinal de que algo verdadeiro está acontecendo. Quem não teme, não está prestes a mudar. É o incômodo que denuncia a proximidade da revelação. As mãos suam, o estômago se contrai, os olhos procuram uma fuga que não existe. Todd dizia que esse é o ponto em que a maioria recua, confundindo desconforto com perigo. Mas o perigo real não é avançar, é permanecer. Ficar significa continuar preso ao mesmo padrão que moldou cada escolha errada, cada silêncio sufocado, cada noite em que você fechou os olhos e sentiu que estava se afastando de si mesmo. Mas se você decidir avançar, vai perceber que essa travessia não é sobre ganhar algo, e sim sobre perder o que nunca lhe pertenceu. É sobre arrancar, uma a uma, as palavras falsas que foram gravadas no seu interior. Palavras que moldaram a maneira como você se vê, como você ama, como você teme. A palavra sagrada de Todd não vem para acrescentar, vem para esvaziar. E nesse vazio, o que é verdadeiro finalmente pode respirar. Esse é o momento mais perigoso, porque é quando você entende que talvez precise abandonar até mesmo o que acreditava ser sua maior força. Essa compreensão não é lógica, é física. Você começa a sentir pequenas alterações no corpo, como se a carne percebesse que está prestes a receber um comando definitivo. O batimento muda, o ar parece mais pesado, a pele arrepia sem motivo aparente. São sinais de que as células já se alinham, preparando-se para obedecer. Elas não discutem, não hesitam, não questionam. A ordem que está por vir é reconhecida como lei, e a lei não é debatida, é cumprida. E se cada célula aceitar a ordem, como poderia você no conjunto resistir? Talvez nesse instante você se pergunte se tudo isso não é apenas metáfora, se não está sendo enredado por palavras. Mas perceba, se fosse apenas discurso, por que seu corpo reage? Por que sua respiração se altera? Por que há um nó na sua garganta, mesmo que ninguém esteja forçando? Todd sabia que a verdade não precisa convencer, ela se impõe. E quando ela se impõe, a mente tenta racionalizar, inventar desculpas, criar barreiras. É uma defesa frágil, como uma parede de vidro contra uma onda de mar aberto. Existe também um ponto de não retorno. Um momento em que você já ouviu demais para fingir que não sabe. Já sentiu demais para acreditar que não sentiu. E é nesse ponto que a travessia se torna inevitável. Alguns chamam isso de destino, outros de chamado. Mas Todd dizia que é simplesmente o momento exato em que a sua frequência se alinha com a frequência da palavra. É como dois fios que, ao se tocarem, geram um clarão capaz de mudar toda a paisagem ao redor.
e a paisagem aqui é você mesmo. A tensão cresce porque parte de você ainda luta. Há uma voz interna que tenta preservar a ordem antiga que sussurra: não diga, não atravesse, não abra. Essa voz não é sua inimiga, é a última sentinela da sua antiga identidade. Mas ela também sabe que não pode impedir por muito tempo, e cada segundo que você permanece aqui, ouvindo, é um segundo em que a força dessa sentinela enfraquece. A pergunta é: você está ouvindo porque quer entender ou porque, no fundo, já decidiu atravessar? Há um detalhe que poucos percebem. A palavra sagrada não se pronuncia apenas com a boca. Ela se pronuncia com o corpo inteiro. É como um gesto invisível que atravessa os ossos, como uma vibração que se infiltra na corrente sanguínea. Pronunciá-la é se tornar a própria palavra. Não é falar para fora, é falar para dentro. E ao falar para dentro, não há como mentir. Por isso, ela só pode ser dita uma vez. Porque depois de dita, não há mais quem a repita. Quem você era antes já não existe. E então surge a percepção mais estranha de todas. Você não está indo em direção à palavra. A palavra está vindo em direção a você, como se ela sempre soubesse onde encontrar sua frequência, como se estivesse à espreita, esperando o momento exato em que você estaria vulnerável o suficiente para aceitá-la. Não há como se esconder desse encontro. Ele é tão certo quanto o nascer do sol. A única escolha que resta é se você irá recebê-la consciente ou se ela o tomará de surpresa quando você menos esperar. E nesse instante, você começa a entender que talvez já esteja no meio do ritual, que cada som, cada pausa, cada arrepio, até aqui não foi aleatório, mas parte de um chamado antigo que você reconhece sem ter aprendido. O Grimório Proibido de Thoth Jerhuti não é apenas um livro, é uma corrente viva que atravessa o tempo. E você agora é um dos elos. A corrente se move, a palavra se aproxima, o corpo já se curva. A pergunta é: você está pronto para ser pronunciado? Você percebe que o mundo fala com você em códigos que nunca aprendeu, como se os objetos à sua volta carregassem pequenas lâminas de sentido escondidas nas bordas. Uma xícara deslocada na mesa, um vento que entra pela janela em horário improvável, um detalhe da luz que insiste em recair sempre no mesmo canto do quarto. Não é superstição, é gramática do invisível. Thoth Jerhuti chamava esse idioma de geometrias em movimento, padrões vivos que se revelam quando a atenção para de buscar respostas superficiais e aceita ser atravessada. É por isso que o Grimório é proibido. Ele não lhe dá um mapa, ele abre a paisagem, e paisagens abertas são perigosas para quem viveu a vida inteira dentro de corredores estreitos. Você sente, sem saber de onde, que algo alinhou seu olhar com uma linha antiga, e que essa linha liga o que você é ao que sempre o observou em silêncio. Quem observa você quando ninguém está olhando? Há lembranças que não pertencem a um dia específico, lembranças sem rosto, sem data, mas com um peso que atravessa décadas secretas. É uma mão que você achou que tinha esquecido, um cheiro que reaparece sem motivo, um nome que ninguém mais pronuncia. Thoth dizia que memória é arquitetura e que o corpo é o edifício onde esse passado decide morar. Por isso, quando a palavra sagrada se aproxima, as paredes internas começam a ranger. Não é medo de avançar, é o edifício avisando que será reformado por dentro, que alguns cômodos serão demolidos, que portas que você mantém trancadas desde a infância vão se abrir sem pedir licença. Há uma pergunta que insiste em voltar sempre que o coração acelera. Quantas versões de você mesmo ainda estão aprisionadas atrás de portas que você fingiu que não existiam? Você tenta nomear essa inquietação e ela escapa, como água entre os dedos. Quando tenta explicar, a voz vacila. Quando tenta negar, o corpo contradiz. Talvez seja aqui que o Grimório proíbe o descuido. Não há como pronunciar a palavra sagrada mantendo a mesma biografia. É uma renúncia sem ritual público, uma despedida íntima da narrativa com a qual você se protegeu por tanto tempo. Thoth Jerhuti, com sua precisão implacável, insistia que o verbo sagrado não trabalha com máscaras. Se há máscaras, a voz não encontra passagem. E se a voz não encontra passagem, as células não escutam.
Você já percebeu que, no fundo, cansou de ser uma versão editada de si mesmo? No silêncio, entre uma respiração e outra, há um corredor que não termina. Ali, a mente se dá conta de que sempre correu atrás de explicações, como quem recolhe conchas na praia, ignorando o oceano que se ergue ao lado. A palavra sagrada não é uma concha exótica para exibir, é a maré subindo. E quando a maré sobe, as formas mudam, os caminhos desaparecem, surge uma outra lógica. Você não caminha mais pela areia seca, você aprende a flutuar onde antes se apressava. Toth ensinava que flutuar não é passividade, é uma forma profunda de obediência ao fluxo correto. As células, quando escutam o verbo, não se rendem a um tirano, elas recordam a dança original. O que em você ainda tenta caminhar onde já há água por toda parte? Existe um momento estranho, quase clandestino, em que o corpo pressente que vai ser convocado. As pálpebras pesam como se houvesse sabedoria acumulada por trás dos olhos. O pescoço relaxa e endurece ao mesmo tempo, como se um colar invisível estivesse sendo retirado para sempre. A espinha muda o ritmo, procurando uma postura que você não usa desde os dias em que acreditava, sem esforço, em mistérios. Toth Jehuti dizia que a postura é a oração do corpo. E quando a oração é verdadeira, não precisa ser bonita. É crua, sincera, um gesto que põe os ossos no eixo da própria origem. O que acontece com sua história quando seus ossos decidem parar de mentir? Você pode sentir o impulso de pedir garantias, de exigir provas, de cobrar promessas a curto prazo. Mas a palavra sagrada não é um contrato comercial. Ela não se submete a prazos, não cabe em planilhas, não se traduz em ganhos imediatos. A promessa que ela carrega é anterior a qualquer desejo seu, tão anterior que talvez seja por isso que você a reconheça sem nunca tê-la ouvido. Toth fazia uma distinção que dói. A esperança que negocia é medo disfarçado. A esperança que se inclina é coragem. E inclinar-se aqui não é se humilhar, é aceitar a gravidade do que é real. Quantas vezes você chamou de prudência o que na verdade era apenas fuga? A proximidade da palavra muda a percepção de tempo. Eventos que pareciam distantes se aproximam. Decisões passadas acenam do outro lado da rua. Pessoas que você julgou resolvidas voltam como espelhos que não perdoam mais maquiagem. Nada disso surge para te punir, mas para alinhar a narrativa com o eixo que você evitou por tanto tempo. O verbo sagrado não conserta a superfície, ele recoloca as placas tectônicas do seu ser. E quando o chão se rearranja, rachaduras aparecem, portas emperram, algumas luzes falham. Toth alertava: não confunda reajuste com ruína. Às vezes, é preciso ver o pó subir para entender que a casa inteira ficou mais firme. O que em você está chamando de desastre, quando na verdade é o esqueleto se reerguendo? Há um tipo de dor que não machuca, um ardor silencioso que limpa, como se o fogo passasse sem destruir, apenas separando o ouro de impureza. Esse fogo não é punitivo, é um convite firme. Ele não grita, não ameaça, não barganha. Ele apenas faz o que é da sua natureza fazer, revelar a essência onde havia confusão. Toth Jehuti o chamava de fogo claro, a chama que não depende de lenha porque arde no reconhecimento. Quando você a toca, a primeira reação é medo. Depois vem o alívio que não cabe em palavras. E por não caber, você reconhece que este é o território exato onde a palavra sagrada deve ser dita. O que impede você de aceitar um alívio que só pode nascer depois do susto? Nessa beira de precipício, as perguntas ficam mais íntimas. Quem você protege quando recua? Que promessa não dita você tem medo de quebrar se avançar? Quantos pactos silenciosos você firmou com a própria dor apenas para continuar familiar, controlável, previsível? O Grimório Proibido não pretende humilhar sua cautela. Ele pretende ensiná-la a se curvar diante do real. Toth repetia, como quem redesenha um símbolo no ar, que a obediência das células é a obediência do ser inteiro, sem fissuras, sem desculpas, sem jeitos de escapar. E é por isso que a palavra só pede uma única emissão. Ela não negocia com ecos. Você aceita não ter retorno? Então, chega o instante em que você percebe que a palavra não será dita para fora.
ela se erguerá de dentro, como água que encontra sua nascente e finalmente irrompe. O som externo será apenas um reflexo tardio, talvez um murmúrio, talvez um sopro, talvez nenhum barulho. O que importa é a vibração que a antecede, a decisão silenciosa que prepara cada célula para ouvir o chamado do próprio nome secreto. Totti Jehuti, com a serenidade de quem caminha por desertos com mapas no olhar, sabia que o verbo sagrado não é aprendível, é lembrável. E se é lembrável, então já está em você, apenas aguardando o momento em que todo o seu ser permita que ele se levante. Você vai permitir que ele se levante agora ou vai tentar adiar o inevitável mais uma vez? Quando a presença da palavra começa a se insinuar, não há mais como fingir que nada está acontecendo. É como se o ar se tornasse mais espesso, como se cada partícula de oxigênio carregasse uma intenção oculta que entra em você sem pedir permissão. É uma densidade que pesa e sustenta ao mesmo tempo, que te prende no lugar, mas também te empurra para frente. Todd Jehuti dizia que este é o limiar onde os homens mais fortes se curvam, não por submissão a outro, mas porque reconhecem que a força que sentem não é deles, é de algo que os atravessa. É nesse instante que a ilusão do controle começa a rachar. Você realmente acredita que o que mantém sua vida no lugar é a sua vontade? Ou começa a perceber que talvez sempre tenha havido outra força, silenciosa, movendo as peças no tabuleiro? Os primeiros sinais dessa rachadura são sutis, quase imperceptíveis para quem olha de fora. Uma mudança mínima no ritmo da respiração, um tremor leve nos dedos, um pensamento repetido que insiste em voltar no meio de qualquer outra conversa interna. É o corpo emitindo sinais de que já entrou no campo de ação da palavra sagrada. Suas células, antes dispersas no fluxo automático da rotina, começam a vibrar em uníssono, como se recebessem um chamado que só elas conseguem entender. É uma convocação silenciosa, mas irresistível. E talvez seja justamente o silêncio que mais assusta, porque ele carrega a certeza de que algo inevitável está prestes a acontecer. Quando foi a última vez que você sentiu inevitabilidade sem medo, apenas com a consciência de que não poderia voltar atrás? Nesse ponto, a mente entra em conflito com o corpo. A mente quer negociar, quer adiar, quer compreender todos os detalhes antes de aceitar. O corpo, no entanto, já reconheceu a ordem e a recebeu como lei. É como se houvesse duas correntes internas, uma tentando segurar e outra tentando avançar, e você fosse o ponto de tensão onde ambas se encontram. Todd chamava isso de nó de passagem. O momento em que a antiga identidade tenta manter seus muros, enquanto a nova já começa a erguer pontes. E nesse nó, tudo parece confuso. Você se sente dividido, fragmentado, como se partes diferentes de você falassem idiomas que não se entendem. Mas a verdade é que há um idioma que todas reconhecem, e é esse que a palavra proibida ativa. O que acontece quando você deixa de resistir a esse idioma e se entrega à tradução completa de si mesmo? Há também memórias que retornam de forma inesperada, trazendo não apenas imagens, mas sensações físicas que você acreditava enterradas. O cheiro de um lugar que você não visita há anos, o toque de uma mão que não existe mais, o som distante de uma frase que nunca foi concluída. Esses fragmentos não surgem para te atormentar, surgem para alinhar o presente com o que sempre foi sua essência. Todd dizia que a palavra sagrada não inventa nada em você. Ela apenas revela o que estava dormindo, e o que estava dormindo acorda com fome, com sede, com urgência. É por isso que alguns resistem até o fim. Não suportam ver de forma tão crua aquilo que sempre carregaram escondido. Será que você suportaria ver-se assim, sem camadas, sem filtros, sem cortes? No centro desse processo, o tempo começa a se deformar. Minutos parecem horas, e horas passam como se fossem segundos. Há instantes em que você sente que tudo parou. O som, a luz, até mesmo o peso do corpo. É o espaço interno se preparando para receber o impacto.
Todd explicava que a preparação é tão importante quanto o momento da pronúncia. Não se trata de esperar que algo externo aconteça, mas de permitir que cada célula esteja em estado de escuta absoluta. Isso exige mais do que paciência, exige presença. E presença dói, porque ela não deixa espaço para distrações. O que sobra quando não há distrações? Apenas você e aquilo que vem ao seu encontro. E então surge o teste mais profundo. A mente começa a tentar produzir ruído. Pensamentos banais, preocupações urgentes, lembranças desconexas. É como se ela tivesse medo de que o silêncio se fechasse sobre você, revelando o que sempre evitou. Todd chamava isso de resistência fantasma, uma defesa automática que tenta manter a ordem antiga funcionando. Mas a ordem antiga já foi comprometida. As células já receberam o convite. O verbo já está em movimento. E mesmo que você tente interromper, o movimento não cessa. Apenas muda de forma, aguardando o momento exato para se manifestar. Você já percebeu que a maior parte do que chama de atraso na sua vida é, na verdade, medo de atravessar o que já começou? Nesse estágio, algumas coisas se tornam claras. Você entende, por exemplo, que não é você quem vai pronunciar a palavra, é a palavra que vai pronunciar você. É um deslocamento completo da percepção de poder. Tudo o que você pensava controlar se revela apenas como parte de um jogo maior, no qual você não é o comandante, mas o campo onde as forças atuam. Todd dizia que essa inversão é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Mas liberdade aqui não é ausência de regras, é obediência consciente à única lei que realmente importa, a que vem de dentro, da raiz invisível que te gerou. Como seria viver sem mais nenhuma ordem que não viesse dessa raiz? Os sintomas se intensificam, o corpo aquece em certos pontos e esfria em outros. O coração parece bater em um compasso diferente, como se tocasse uma música que você não reconhece, mas sabe que já ouviu. A respiração muda de profundidade sem que você perceba. Não são reações aleatórias. São ajustes finos, preparações para que todo o sistema esteja pronto para o impacto. Todd alertava: não confunda desconforto com erro. Muitas vezes é o desconforto que prova que você está exatamente onde deveria estar. Por que então você tenta evitá-lo quando ele é justamente o sinal de que o portal está se abrindo? E por fim, chega o momento em que a expectativa se torna insuportável. Não porque você queira que acabe, mas porque percebe que já não há mais nada que possa ser feito para voltar ao ponto de partida. É como estar no topo de uma montanha e sentir que não pode descer pelo mesmo caminho. A única opção é seguir adiante, mesmo que não veja o chão sob os pés. Todd dizia que é nesse salto que o verbo se instala. Ele não precisa de palco, não precisa de público, não precisa de eco. Basta o espaço entre o que você era e o que será. E é nesse espaço, no vazio absoluto, que a palavra proibida finalmente encontra seu lugar. A pergunta que resta é: você vai se manter nesse vazio até que ela fale, ou vai se apressar para preenchê-lo com qualquer coisa, só para não sentir o peso de estar à beira de si mesmo? O instante seguinte não é de som, mas de deslocamento. É como se todo o cenário à sua volta sofresse um ajuste invisível, imperceptível aos olhos, mas que o corpo reconhece de imediato. O ar parece mais denso, como se tivesse peso próprio, e as cores perdem a inocência que tinham antes, ganham profundidade, como se guardassem significados que até então se mantinham velados. É nesse campo que a palavra proibida começa a se formar, não como algo que você pensa, mas como algo que o pensa. Todd DeRutte sempre alertava que a verdadeira convocação não é racional. É uma força que brota das raízes e sobe pela espinha, tomando cada vértebra como um degrau inevitável até alcançar o topo, onde a consciência não comanda, apenas recebe. Você está pronto para receber algo que não pediu, mas que no fundo sempre esperou? É aqui que as camadas mais frágeis começam a se desprender. Pequenas convicções, certezas adquiridas com anos de repetições, crenças que você defendia quase por reflexo,
tudo começa a perder solidez. Não é um ataque direto, não há violência nesse desmanchar. É mais como se uma brisa persistente passasse dia e noite, corroendo silenciosamente as paredes que você ergueu para se sentir seguro. Todd dizia que essas paredes não protegem de fato, elas apenas isolam, mantendo você longe do contato com o que é verdadeiro. Ao se desfazerem, deixam entrar não apenas luz, mas também sombras que você não queria ver. E são essas sombras que guardam a parte da sua força que você sempre ignorou. Por quanto tempo você pretende continuar tentando ser inteiro sem integrar o que escondeu de si mesmo? Enquanto isso, as células começam a reagir de forma quase coreografada. Há um calor que surge em pontos específicos, uma sensação de vibração sob a pele, como se houvesse fios invisíveis sendo tensionados dentro de você. Essa reação não é física no sentido comum, é a linguagem da obediência se instalando. Todd explicava que diante da palavra sagrada não existe célula rebelde. Todas respondem ao chamado, pois ele carrega o timbre da criação. É uma ordem que não oprime, mas reorganiza. E reorganizar significa mudar lugares, inverter funções, reescrever mapas internos. Isso pode ser desconfortável, porque significa perder a referência de onde você deveria estar. Mas e se a referência que você defende com tanto zelo for, na verdade, a prisão que impede sua expansão? A mente tenta acompanhar, mas falha. Ela se sente deslocada, quase inútil, e essa sensação a incomoda profundamente. Acostumada a controlar o ritmo, ela percebe que agora é apenas espectadora de algo que acontece no subterrâneo do seu ser. É por isso que surgem pensamentos confusos, impulsos de desistir, lembranças desconexas. São tentativas desesperadas de retomar o protagonismo. Todd dizia que, nesse ponto, a mente é como um rei destronado, tentando convencer o povo de que ainda governa. Mas o povo, suas células, seu corpo, seu núcleo, já reconheceu outro comando. Você vai continuar ouvindo o monarca deposto ou vai se inclinar diante da lei mais antiga que existe dentro de si? O tempo perde a linearidade. Em um instante, você sente que tudo se arrasta, como se estivesse preso a um momento que nunca termina. No seguinte, tudo passa rápido demais e você mal consegue registrar o que aconteceu. Essa oscilação não é aleatória. É parte do ajuste. Todd comparava isso a esticar e soltar um arco. O tempo se distende para acumular energia e depois dispara para liberar o impacto. Esse impacto não é algo que vem de fora. É a palavra proibida, no exato momento em que atravessa a última barreira e se instala. Não há como prever como você reagirá. Alguns choram, outros riem, outros apenas se sentam em silêncio, como se estivessem assistindo a um nascer do sol que não ilumina o mundo, mas sim o próprio interior. Você já se perguntou como seria ver a si mesmo com luz que nunca viu? E é nesse cenário que surgem as memórias que não são apenas suas. Imagens que não reconhece, mas que vêm carregadas de familiaridade. Lugares que não visitou, mas que despertam um estranho conforto. Rostos que não conhece, mas que olham para você como se fossem velhos conhecidos. Todd afirmava que a palavra sagrada é um ponto de convergência. Quando pronunciada, ela conecta todos os tempos, todas as versões de você, todos os fragmentos que ficaram dispersos. É por isso que ela não pode ser dita mais de uma vez. Dita uma vez, cumpre seu propósito. Repeti-la seria como tentar acordar alguém que já está desperto. Apenas o deixaria confuso. Quantas vezes você tem tentado repetir experiências, esperando sentir o mesmo, sem perceber que já passou da hora de seguir para o próximo capítulo? O corpo, agora, se torna templo, não no sentido figurado, mas como estrutura viva que recebe e sustenta uma presença. Você sente a respiração mudar, mais profunda, mais silenciosa. O coração parece bater de um modo mais consciente, como se cada pulsar fosse uma reverência. Não há pressa, não há distração, apenas presença plena.
Todd dizia que quando o verbo sagrado se instala, o corpo inteiro se curva para dentro como quem protege uma chama rara de qualquer vento externo. E essa chama é você, mas um você que não é apenas individual. É também coletivo, conectado a tudo o que pulsa na mesma frequência. Já imaginou viver com essa percepção constante de conexão? E então vem a parte mais perigosa, a calmaria. Depois da tempestade interna, há uma paz que pode enganar. Ela é tão profunda que alguns acreditam que já terminou, que não há mais nada a ser feito, mas é justamente nessa calmaria que a palavra começa seu verdadeiro trabalho. Não é mais sobre impacto ou choque, é sobre sedimentar, fincar raízes, estabilizar a nova ordem. Todd alertava que é nesse momento que muitos se perdem, porque confundem estabilização com estagnação. Mas o verbo não para. Ele continua silencioso, transformando por dentro até que tudo o que você é esteja em harmonia com o que foi pronunciado. Você está pronto para sustentar essa mudança, mesmo quando ela não for mais novidade. Por fim, há o reconhecimento. Não um reconhecimento externo com aplausos ou aprovação, mas interno. Um olhar para si mesmo que diz, agora eu sei. É um saber que não pode ser ensinado, apenas vivido. Você não se lembra mais da pronúncia, porque ela não está na memória. Ela está no corpo, gravada em cada célula, pronta para guiar cada gesto, cada escolha, cada silêncio. E isso não é um fardo, é uma libertação. Todd Jehuti dizia que, quando a palavra cumpre seu trabalho, você deixa de buscar portais, porque percebe que o próprio corpo se tornou um. E quando você é o portal, todo lugar é passagem. A questão é, o que fará agora que não há mais fronteiras entre o que está dentro e o que está fora? Há momentos em que o silêncio diz mais do que qualquer verbo sagrado e é nele que a travessia revela seu verdadeiro peso. Você já não é quem começou essa jornada, embora não consiga apontar exatamente onde a mudança aconteceu. É como acordar num corpo que parece o seu, mas que respira outro ar, que carrega um pulso diferente. Todd Jehuti sabia que o maior milagre não é o instante da pronúncia, mas a vida que se desdobra depois dela, como uma sombra que se estende para além do horizonte. E é nesse eco que você começa a compreender que a palavra não se encerra. Ela continua vivendo em você. O mundo à sua volta não mudou, mas você agora o enxerga de um ângulo que nunca existiu antes. As mesmas ruas, as mesmas vozes, os mesmos rostos, e ainda assim tudo carrega uma nova textura, como se cada superfície fosse feita de camadas ocultas. Você se percebe diferente não porque conquistou algo, mas porque perdeu o véu que te impedia de ver. E o que é visto não pode ser invisível outra vez. Todd dizia que o despertar não é um ato dramático, mas a lenta revelação de que a vida sempre esteve falando com você em um idioma secreto e que agora, finalmente, você entende. Os símbolos que surgiram no caminho, o peso no ar, o fogo que não queima, a água que sobe para onde não deveria, não são mais eventos isolados, mas parte de um desenho maior que continua se traçando. Você se torna um intérprete desse desenho, mesmo quando não há linhas visíveis. É como se uma bússola invisível tivesse sido colocada no seu peito, apontando sempre para o centro do que importa. E pela primeira vez, você entende que o centro nunca esteve fora. As dores que antes pareciam muros, agora se revelam como portas disfarçadas. Cada lembrança incômoda, cada medo que tentou conter sua voz, cada vazio que o fez duvidar de si, tudo agora é matéria-prima para a nova construção. Todd ensinava que até a sombra mais densa guarda a exata medida de luz necessária para transformá-la. E você percebe que não precisa mais fugir, basta atravessar. A palavra dita apenas uma vez continua ecoando não pelo som, mas pela vibração que deixou impregnada. É um tom interno que acompanha seus passos, uma cadência silenciosa que guia até mesmo as escolhas mais simples. Quando você para escutar, percebe que esse tom é o mesmo desde o primeiro dia em que respirou. Apenas havia ruído demais para ouvi-lo. Agora,
Não há mais ruído suficiente para encobrir. Há uma estranha ternura nesse ponto do caminho. Não a ternura frágil, mas aquela que nasce da força de quem viu o que é capaz de suportar. Você olha para si mesmo como quem olha para um viajante que atravessou tempestades e desertos, não para ostentar cicatrizes, mas para carregar histórias que só podem ser contadas em silêncio. E esse silêncio é agora sua língua materna. O dilema que um dia parecia grande demais se dissolve como névoa ao amanhecer. Não porque foi resolvido, mas porque perdeu o peso que o mantinha preso ao chão. Você compreende que algumas respostas não precisam ser encontradas, precisam ser abandonadas. E ao abandoná-las, o espaço que sobra é ocupado pela certeza de que o verbo sagrado não se apaga, apenas muda de forma. Talvez seja esse o verdadeiro Grimório. Não um livro proibido, mas a escrita viva que se grava no corpo de quem ousa atravessar. Você se torna página e tinta, autor e leitor, guardando a palavra e sendo guardado por ela. Todt Jehuti não deixou isso escrito para todos, porque nem todos estavam dispostos a carregar o peso e a leveza dessa reciprocidade. Se essa jornada tocou algo que você não consegue nomear, é sinal de que a palavra já começou a trabalhar em silêncio dentro de você. Não se apresse em entender. Permita-se sentir. E se ao sentir você souber que outras almas precisam atravessar esse mesmo portal, então compartilhe essa experiência. Curta, comente, inscreva-se, não como gesto automático, mas como quem acende outra chama na escuridão. E quando as luzes se apagarem e o vídeo terminar, leve consigo esta imagem. Você, em pé, no centro de um deserto que não é ausência, mas espaço infinito, com a palavra ecoando em cada célula. Nenhuma parede à frente, nenhuma porta fechada, apenas o horizonte aberto. E no sopro mais discreto do vento, a voz de Todt sussurrando: tudo o que você procura já está pronunciando o seu nome.